Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um boletim informativo do site lgpd.in. Hoje eu vou tratar de um tema interessante que é sobre as leis que não pegam. O Brasil tem esse fenômeno. Algumas leis são criadas e elas, por algum motivo, elas não entram em circulação, não pegam, não funcionam, não tem respeita. E a LGPD, ela traz no artigo seu 18, ela fala sobre os direitos do titular, né? Os direitos da pessoa que tem seus dados pessoais compartilhados com alguma empresa, né? E ela fala sobre algumas coisas que numa lei anterior dizia a mesmíssima coisa, mas parece que a LGPD vem para reforçar isso. Mas fica essa curiosidade, né? Ela vem para reforçar algo que já existia. E se já existia, por que é que não foi respeitado? E como que nós vamos fazer para que o atual seja respeitado, né? Então, ele diz, da LGPD, tá? Ele diz que o titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição, confirmação da existência de tratamento. 2. Acesso aos dados. 3. Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Perfeito? Então, todo mundo entendeu que a LGPD está dizendo que é direito do titular confirmar a existência de tratamento, ter acesso aos dados, ter a possibilidade de correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Bom, se nós formos lá em 1900, o Código de Direito do Consumidor, no seu artigo 43, diz o seguinte. Bom, o consumidor terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. Parágrafo 1º do artigo 43. Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros, em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a 5 anos. Ok. Parágrafo 2º. A abertura de cadastro, ficha, registro de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor quando não solicitada por ele. Ou seja, se criarem alguma ficha sua, você tem que ser informado. Quer dizer, tinha que ser informado, né? Parágrafo 3º. O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastro, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de 5 dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. Ou seja, nós temos uma lei de 1990 dizendo que o titular dos dados tem o mesmo direito que foi agora descrito no artigo 18 da LGPD, né? Então fica essa curiosidade, né? Por que é que algumas leis não pegam? Os motivos são muitos, né? Ele pode vir desde como o Brasil cria leis, tá? Isso é uma coisa que é historicamente explicável, né? Porque você tem o nosso direito tendo origem no direito francês, né? Que vem lá de trás, desde o tempo da Revolução Francesa, onde foi criada lá por tripartição dos poderes, né? O povo elege um representante, esse representante vai para o parlamento, o conjunto dos representantes do povo propõe leis, né? E a proposição dessas leis ela é impositiva, né? Se ela for aprovada, ela é imposta para o resto da sociedade, afinal foi o representante do povo unido contra essa determinada lei, você passa a ser um criminoso, você é um traidor, e por aí vai, né? O direito britânico, que é, por exemplo, um pouco diferente, ele cria leis da seguinte maneira. Digamos que você tenha um muro que separa a sua casa da casa do vizinho, e em cima desse muro tem um vaso de planta lá qualquer. Bate um vento, aquele vaso cai, acerta a cabeça do cachorro do vizinho, o cachorro do vizinho vai lá hospitalizado, vai para o veterinário, ou morre, sei lá, aquilo tem um monte de despesa, e aquele assunto é levado para o juiz daquela comarca, e o juiz olha o caso e analisa e conclui o seguinte: poxa, eu não tenho na minha lei nada que preveja esse caso, eu vou tomar uma decisão baseada na minha razão, em cima dos fatos, mas eu não tenho nenhum embasamento em lei. Ok.
é respeitada a decisão daquele magistrado, mas esse assunto ele sobe para a Câmara dos Comuns, que é o Parlamento Britânico, que vai depois votar para saber se aquela lei passa a ser uma lei genérica. Ou seja, o modelo francês é um modelo que surge a partir do abstrato, depois cria-se uma lei que vai procurar o modelo que encontra o caso concreto, encontra a realidade da vida que está acontecendo, e a partir dali eles vão resolver se aquilo vira uma lei abstrata, genérica, que vai tentar abranger todos os outros casos que aparecerem similares, né? Ou iguais ou similares. Ou seja, o direito britânico surge a partir da realidade e o direito francês, que é muito similar ao nosso, ele surge a partir das ideias, né, que estão correntes dentro do parlamento. Um é baseado em Locke, o britânico, né, e outro, Montesquieu, na veia, né? Então é um negócio impositivo, ditatorial. Então muitas leis que surgem no Brasil com esse pensamento ditatorial, impositivo, elas surgem descoladas da necessidade. Recentemente tivemos o caso do kit de primeiros socorros no carro, ou do determinado tipo de extintor de incêndio que deveria ter, e depois a realidade mostrou que o extintor de incêndio era até inferior ao anterior, e o kit de primeiros socorros não era necessário, que historicamente você acabava não utilizando aquilo ficava no carro e tinha a mesma idade do carro, aí depois surge uma outra lei dizendo que você tem que renovar porque aquilo vence, ou seja, cria-se um monte de obrigações em cima da sociedade brasileira sem que haja uma âncora da realidade. É despesa, né? Todo mundo teve que gastar muito dinheiro, depois aquilo foi revogado, se desfez do extintor ou do kit de primeiros socorros, ou seja, muitas leis não pegam porque elas estão descoladas da realidade daquele momento. Elas não surgiram a partir de uma necessidade real. Ah, Laudelino, mas você está dizendo que não é necessário que as pessoas tenham acesso aos seus dados para atualizar? De maneira nenhuma estou dizendo isso. Eu estou apenas dizendo que em 1990, quando surgiu essa lei, que versa praticamente sobre a mesma coisa que a gente está vendo aqui, ela não foi cumprida. Talvez por um problema de execução, né? Realmente você executar ou direito que era até real, mas não foi fiscalizado. O que não faz a gente fugir de maneira nenhuma dessa característica do que é o direito brasileiro. Nós sabemos que nós hoje, de uma maneira muito errônea, tratamos a performance de um determinado político a partir da quantidade de leis que ele cria. Enquanto que deveríamos estar lutando por políticos que criassem leis que fossem adequadas à nossa realidade, tá? E talvez um deputado que trabalhe todo o seu mandato lutando contra a criação de leis idiotas, de leis descoladas da realidade, porque muitas dessas leis surgem a partir de acordos políticos ou de políticos que prometem tudo durante a campanha. A gente sabe que tem campanha política no Brasil para a eleição que vira um campeonato de mentira, né? Vence aquele que prometer mais e depois o cara tem que ter mais e depois o cara tem que entregar o que prometeu. E o que ele prometeu às vezes são absurdos, inexequíveis, mas ele não está nem aí. Ele vai lá, vai propor, vai tentar criar a lei, vai convencer os seus amigos e vai dizer para sua base eleitoral que a lei foi criada. A lei, mas aí fulano vetou, a lei não passou, ele tentou, e às vezes passa, né, e sobra para a sociedade. Está cheio de leis aí que não são respeitadas. Tá? Ou seja, se dessa vez isso vai funcionar, vai depender muito da fiscalização. Como os tempos mudaram de 1990 para cá, né, as coisas mudaram. Hoje é tudo muito digital, então é mais execuível você conseguir exigir esse direito, controlar esse direito. Agora você fica imaginando 1990, né, tudo em papel ainda, e você colocar esse tipo de exigência. Parecia ser realmente um pouco inexequível à época, né? Mas a necessidade estava lá, não sabemos, não rastreei aí para ver como é que foi a criação dessa lei,
mas fica como alerta para todo mundo aí que está trabalhando com LGPD, que se a sociedade não fizer uma fiscalização em cima desses direitos, eles não vão ser executados. Se a Agência Nacional de Proteção de Dados tenta isso, muita coisa pode ficar para trás. Então, a gente que acompanha o noticiário todo dia, a gente sabe que a impressão que nós temos é que muitas coisas só são feitas quando a sociedade está de olho, né? Ou a investigação sobre algum caso, algum político, algum empresário, ou alguma obra pública, as licitações, as obrigações dos governos, né? E a impressão que se dá é que se não ficar com o olho em cima, a coisa não acontece. Quando o olho da sociedade, o olho da imprensa chega em cima daquele tema, as coisas acontecem. Quando um cidadão comum, fatalidade da família, um crime, um assassinato, aquilo não vai ter uma investigação como tem quando acontece com uma celebridade, né? Nós sabemos que isso acontece. Tomara, vamos torcer que o Brasil mude. O Brasil está mudando. O sentimento que a gente tem é que o brasileiro está mais atento do que nunca, né? Normalmente as pessoas falam sobre a sociedade estar dividida, com opiniões políticas muito divergentes, muita briga, que isso é muito ruim, e eu acho isso maravilhoso. Que finalmente nós estamos discutindo política, acompanhando política, e essa pluralidade de opiniões é extremamente saudável. Tio é você ter uma opinião única, como nós tivemos durante muito tempo, que eram pessoas com uma única opinião, e o resto da sociedade não opinava de maneira alguma, né? Então, o que nós tínhamos era o grupo da sociedade com uma determinada opinião e o resto da sociedade com opinião alguma, né? Isso era muito ruim. Então, bom, hoje falei bastante, falamos de política, falamos de direito inglês, falamos de direito francês, falamos de Locke, falamos de vários outros autores aí que são bastante interessantes, como é o caso de Montesquieu. É interessante para conhecer, mas não siga tudo que eles escrevem, que isso é bastante comum na literatura, na filosofia. Fico lá com São Tomás de Aquino, quando ele diz que leia de tudo e fique apenas com